Israel, o único estado judeu do mundo localizado a leste do Mar Mediterrâneo, e a Palestina, o território da população árabe que vem das terras controladas por Israel, são conhecidos há muito tempo por seu conflito duradouro com a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A tensão entre Israel e a Palestina tem se deteriorado nos últimos anos, culminando com muitos confrontos violentos entre os dois lados. Para compreender a raiz do conflito Israel-Palestina, temos que olhar para trás, alguns milhares de anos atrás. A história inicial do conflito Israel-Palestina no século 17 a.C., seguindo o chamado de Deus, 3 patriarcas do povo judeu, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se em Canaã, uma região que se aproxima do atual Israel, da Cisjordânia e de uma faixa do Líbano, Síria e Jordânia. A região mais tarde teve o nome de Terra de Israel, a terra prometida à região da Palestina, ou Terra Santa. Em 1000 anos antes de Cristo, o rei Saul estabeleceu a monarquia israelita, que então era governada pelo rei Davi, que fez de Jerusalém a capital de seu reino, e por seu filho, o rei Salomão, que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, a monarquia unida foi dividida em reino de Israel ao norte, com Samaria como capital, e o reino de Judá ao sul, com Jerusalém como capital. A terra tornou-se o lar da maioria dos judeus, mas depois foi sujeita a numerosas conquistas de vários grupos, levando à diminuição significativa da população judaica na terra. Uma dessas conquistas foi conduzida pelo Império Romano, que deu o nome de Palestina a Judá, com a intenção de romper a conexão judaica com a terra de Israel. Durante esta época, o cristianismo, que começou como uma seita judaica, finalmente se tornou uma religião dominante no final do Império Romano. No século VII, veio uma conquista árabe, começando a propagação do Islã. A cúpula da rocha foi construída sobre as ruínas do segundo templo, tornando Jerusalém a cidade sagrada para 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e o Islã. Depois que os cristãos em Jerusalém foram intensamente perseguidos pelos turcos seljúcidas, um império da Ásia Central, com ambição de expandir seu território, os cristãos na Europa lançaram várias cruzadas para trazer a cidade sagrada de volta aos cristãos. Durante este tempo, muitos judeus foram mortos, outros foram fazendo peregrinações por toda parte, principalmente na Europa Ocidental. Desde o século XVI até a Primeira Guerra Mundial, a Terra Santa, juntamente com grande parte do Oriente Médio, era governada pelo Império Otomano, uma superpotência islâmica. A terra era chamada não oficialmente de Palestina. Ao mesmo tempo, na Europa, cada vez mais judeus estavam aderindo a um movimento chamado sionismo, com o objetivo de criar um Estado Nacional Judaico em sua antiga pátria. Portanto, na primeira década do século XX, dezenas de milhares de judeus se mudaram da Europa de volta para a região de Israel. Israel e Palestina sob o domínio britânico. A Primeira Guerra Mundial explodiu e terminou com o colapso do Império Otomano. As suas terras no Médio Oriente foram divididas pelos impérios britânico e francês. Os britânicos deram então mais independência ao Iraque e à Jordânia, e a região que permaneceu sob o controle da Grã-Bretanha foi o que chamou de Mandato Britânico para a Palestina, onde a Grã-Bretanha prometeu estabelecer uma pátria nacional judaica sob seu Balfour, para a declaração que entrou em vigor em 1923. As tensões entre os judeus e os árabes, que ambos alegaram que a terra cresceu, levou a atos de violência na década de 1080 e 7930, após o aumento da população judaica na Palestina, devido ao medo de perseguição durante o reinado nazista na Alemanha. Os britânicos limitaram a imigração judaica. Em resposta, as milícias judaicas, formadas para lutar contra os árabes e resistir ao domínio britânico. Então veio o Holocausto em toda a Alemanha nazista, que ceifou quase 6 milhões de vidas de judeus. Após a guerra, mais e mais judeus fugiram da Europa para a Palestina em busca de uma pátria, aumentando a tensão com os árabes oprimidos pela situação. Diante da situação, a Grã-Bretanha começou a retirar-se da região, o nascimento do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU propôs um plano para dividir a Palestina em 2 estados independentes, um estado judeu
e um Estado árabe, com a cidade de Jerusalém tornando-se uma zona internacional com um status especial. No entanto, o plano segundo o qual foi concedido mais território aos judeus, representando apenas 1/3 da população, 56,5% da terra, foi rejeitado pelos árabes, que começaram a formar exércitos voluntários em toda a Palestina. Menos de um ano depois, quando a Grã-Bretanha completou a sua retirada da Palestina, Israel declarou-se um Estado independente, marcando um novo capítulo mais sangrento na luta entre os judeus e os árabes palestinos. A Guerra Árabe-Israelense de 1948, logo após o anúncio de um Israel independente, eclodiu uma guerra entre árabes e judeus, conhecida como Guerra Árabe-Israelense de 1948. A guerra envolveu 5 nações árabes recentemente independentes: Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. A Aliança Árabe invadiu a região em uma tentativa de estabelecer uma Palestina árabe unificada. No entanto, um acordo de cessar-fogo foi alcançado um ano depois, no qual mais de 2/3 da Palestina histórica, incluindo Jerusalém Ocidental, pertenciam a Israel, enquanto a Jordânia ocupava Jerusalém Oriental e a área conhecida como Cisjordânia e o Egito ocupavam Gaza. Como resultado, mais de 750 mil íans palestinos foram expulsos da terra onde viveram durante séculos, no dia que chamam de Al-Nakba, ou a catástrofe. Com a disputa deteriorada entre os judeus e os árabes, vieram mais guerras e combates nas décadas seguintes. A Guerra de 6 Dias. Foi em 1967 quando a Guerra de 6 Dias eclodiu, após um período volátil de atritos diplomáticos e escaramuças entre Israel e seus estados árabes vizinhos, Jordânia, Síria e Egito. Esta breve guerra terminou com a vitória de Israel, que assumiu o controle das colinas de Golã, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza e a península do Sinai do Egito. O Sinai foi posteriormente devolvido ao Egito sob o Tratado de Paz Egito-Israel. Após a guerra, a maioria dos refugiados palestinos e seus descendentes não podiam retornar para suas casas e tiveram que viver em Gaza, na Cisjordânia e na vizinha Jordânia e países vizinhos. O primeiro acordo de Intifada e Oslo, o número crescente de israelenses que se estabeleceram na margem oeste e no território palestino de Gaza, deu origem à OLP, a Organização de Libertação da Palestina, fundada pela primeira vez no Cairo, Egito, em 1964, para criar uma libertação palestina em Israel. A OLP lançou ataques contra Israel a partir da sua base na Jordânia. Foi então forçada a deslocar-se da Jordânia para o Líbano, começando a realizar atos de terrorismo contra Israel. A luta durou anos, incluindo a invasão israelense do Líbano, para expulsar a OLP de Beirute. A OLP finalmente concordou em dividir a terra entre a Palestina e Israel, mas ainda havia cada vez mais colonos judeus transferidos para os territórios palestinos ocupados por Israel. Em 1987, uma violenta revolta palestina foi iniciada a partir do campo de refugiados de Jabalia, depois que um caminhão das Forças de Defesa de Israel colidiu com 2 vans civis palestinas, matando 4 deles. Esta foi a primeira intifada. Este conflito sangrento resultou em centenas de mortes e levou à assinatura dos Acordos de Oslo, com o Acordo de Oslo I em Washington, D.C. e o Acordo de Oslo II em Taba, Egito. De acordo com os Acordos de Oslo, a Cisjordânia foi dividida em 3 áreas. A área A era controlada exclusivamente pelos palestinos, a área B era controlada pelos palestinos e por Israel. A área C era totalmente controlada por Israel. A segunda intifada. Embora as conversações de paz tenham continuado em 2000, os israelitas e os palestinos não conseguiram chegar a acordo sobre questões como o Estatuto dos Direitos dos Refugiados em Jerusalém e o aumento dos colonatos judaicos em terras palestinianas. Ariel Sharon, um judeu israelita que mais tarde se tornou primeiro-ministro de Israel, visitou o Monte do Templo, casa da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém. A ação foi considerada ofensiva por muitos palestinos e a segunda intifada eclodiu. A violência terminou com a retirada de Israel de Gaza
mas continuou a se estabelecer na margem oeste. O conflito de Israel com o Hamas. O Hamas é um grupo militante islâmico sunita, com o objetivo de destruir o Estado de Israel e criar um Estado Islâmico. Após o conflito armado entre o Hamas e Fatah, que administrou a OLP, o Hamas se separou da autoridade palestina e ganhou o poder em Gaza. Israel colocou Gaza sob um bloqueio sufocante que levou a várias guerras sangrentas entre os dois grupos na faixa de Gaza, incluindo Operação de Chumbo Fundido, Operação Pilar de Defesa e Operação Borda de Proteção. Em 2014, Hamas e Fatah chegaram a um acordo para formar um governo de unidade nacional. Em 2018, a Embaixada dos Estados Unidos foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém, que foi considerado pelos palestinos como um sinal de apoio americano a Jerusalém, como capital de Israel. Em 2021, o conflito entre Israel e a Palestina foi retomado por uma série de eventos hostis em Jerusalém Oriental, que levaram a vários atos de violência, até um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito, Catar e os Estados Unidos. As nações entraram em vigor em 21 de maio. Embora pareça pacífico agora, a complexa e duradoura disputa territorial entre dois estados é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Obrigado por assistir mais um de nossos vídeos. Deixe seu comentário e sugestões de novos conteúdos. Ficarei muito feliz em saber que você tem acompanhado e apreciado nossos estudos. Eu sou o pastor Pedro Medina e pela sua atenção, o meu muito obrigado. O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo. Mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional. A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus, com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado. Nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você.